Estamos agora no quarto vídeo sobre uma pregação e um ensinamento muito importante que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que fala sobre a unção que o rei Davi, isto é, que o jovem Davi recebeu de Samuel. Ele foi escolhido para ser rei de Israel. Um dos filhos de Jessé, o oitavo filho, o mais novo, foi escolhido como rei. Mas era um jovem que ninguém esperava, o mais novo, e era menosprezado por eles. Até mesmo depois que foi ungido, os irmãos ficaram até com ciúme, porque como pode Deus escolher Davi? Quem é Davi? Não era ninguém para eles. Você está entendendo? Até o pai mesmo nem chamou Davi para estar ali na reunião, porque Samuel disse: traga os teus filhos para esta reunião sagrada, porque Deus vai ungir dos teus filhos um homem que será rei. Ele deixou Davi de lado, o próprio pai deixou Davi, estava lá cuidando das ovelhas. Não, Davi nem precisa vir, porque ele com certeza não será escolhido. Assim, gente na sua igreja, entre seus parentes, pode não te amar, você pode ser desprezado até na sua igreja, pelos irmãos mesmo da igreja, pela família, pela própria família, parentes e até amigos, desprezado. Às vezes, na hora da dificuldade, da prova, de uma situação difícil que você está passando, são provas, é verdade. E eles pensam que você não é um escolhido. Pensam mal de você até. Difamam, fazem julgamentos, mas você sabe quem você é. Se você é sincero e verdadeiro, se você olha para o seu próprio coração e diz: mas eu estou fazendo a coisa certa, estou me esforçando, eu sou uma pessoa de Deus, mas por que estou sendo menosprezada? Por que estão faltando com caridade comigo, no lugar onde eu congrego, no meio do grupo? Por que estou sendo desprezado? Por que estou passando por essa situação? Você pode se perguntar, e são muitos os que passam, e acredito que seja a maioria que é escolhido por Deus, passa por situações complicadas, encontra muitas dificuldades e obstáculos. Porém, isso terá um ponto final. Se você ser como Davi. Você está entendendo? Ele também passou por muitas dificuldades antes de se sentar como rei. Foi perseguido, foi caluniado, difamado. O próprio sogro, que era Saul, que tinha dado como filho, como esposa, uma das filhas dele, tirou e deu a outro homem. Perdeu até a esposa. Teve que fugir do sogro. Estava sendo perseguido. Não foi tão fácil assim e tão simples para ele sentar no trono e reinar sobre Israel. Ele teve muitos obstáculos, dificuldades. Quanta gente era contra ele. Pensavam mal dele. Mas foi o homem que Deus escolheu. E ele chegou lá. Conseguiu esta glória da parte de Deus, porque ele perseverou. Você precisa perseverar. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a julgar pelas aparências. 1 Samuel 16, versículo 7. Deus disse a Samuel: vocês, os homens, olham as aparências, mas eu, Senhor, vejo o seu coração. Eu olho o coração. Pessoas que estão fisicamente destruídas até, com lepra, pessoas que estão nos hospitais ou em casa mesmo, acamadas, pessoas que estão passando por depressão ou situação tão complicada de sofrimento com familiares, por causa de doença, por causa de morte, por causa de tragédias, por causa de separação, divórcio. Vem a depressão, vem a tristeza, a solidão, vem os obstáculos, o sofrimento, a angústia, o desprezo dos outros, às vezes da própria família. E a pessoa fica sozinha, solitária. Mas
Eu era de Deus e continuo sendo de Deus. Por que está acontecendo essas coisas? Por que tanta dificuldade? Mas é assim mesmo, meu irmão e minha irmã. Você está num deserto, está sendo purificado, está sendo provado, está sendo limpado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Continue firme. Não volte ao pecado, não volte atrás. Seja firme, continue firme. Não desista de Deus. Se os outros te desprezam, se os outros te menosprezam, se você não está recebendo o auxílio, a ajuda, a caridade daqueles que deveriam ter com você, aquela caridade e amor, e você não está recebendo daqueles que é um dever amar você, acolher você, não se preocupe com isso. Os grandes santos, os grandes profetas, aqueles que mais agradaram a Deus, passaram por situações muito pior. A história de José, em Gênesis capítulo 37. Leia a história de José, releia. Deus tinha para ele um plano de glória a esse jovem, o José. Mas a família, os irmãos o odiavam, tinham ciúme, inveja dele. O que aconteceu? Queriam matá-lo, mas Deus não permitiu. Apanhou dos irmãos, foi jogado num buraco, uma cisterna. Foi vendido como escravo para os ismaelitas. E lá foi vendido aos egípcios. Escravo. Ficou como escravo durante muito tempo e depois a coisa piorou ainda mais. Ele tinha sonhos para se cumprir. E esses sonhos foram se cumprir mais de 20 anos depois. Lembra no outro vídeo que eu falei, deixa a criança crescer. É com 9 meses que ela vai sair da barriga da mãe. Não pode se tirar a criança com 2, com 3, com 4 meses. É muito novinha. Com 5 meses. Tem um tempo certo para a criança nascer. Uma casa, uma obra. Qualquer coisa que o ser humano fabrica ou faz, tem um tempo. Os homens começam a fabricar e a construir, e começam pela raiz, pela origem, pelo começo. E vão, por exemplo, há tantas coisas, são milhões e milhares de coisas que os homens fazem. Mas vamos fazer de uma casa, algo simples, a construção de uma casa. Mas os alicerces, o fundamento, as bases, os tijolos, e vai. E isso demora, não se faz do dia para a noite, uma casa. Depois o reboco, a cobertura e o piso, as portas, a janela e, por fim, a pintura, a decoração por dentro e por fora e depois os móveis. Você está entendendo? Tudo a seu tempo. Isso pode demorar. Na vida espiritual pode ser 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Veja José. Depois de 20 anos que foi se cumprir, o homem era escravo e depois se tornou prisioneiro, uma situação pior do que escravo. E quantos anos ele não ficou na prisão? Ele poderia pensar, e até pensava como qualquer um de nós, na sua fraqueza. Meu Deus, eu fui abandonado. Meus sonhos, como é que vão se realizar? Era para melhorar a minha situação e piorou ainda mais. Você não tem noção. Não, você não tem noção do que é ou do que era ser um escravo. Ah, mas José, diz a Bíblia, que ele era chefe, se tornou depois chefe dos escravos na casa do patrão dele. Chefe dos escravos? E você acha que tinha a liberdade que você tem hoje? De sair, e entrar, e ir aonde você quiser? Comer o que você come, beber o que você bebe? De jeito nenhum. Tinha umas considerações, mas ele era um prisioneiro, ele não podia sair. Ele era um prisioneiro, o escravo era um prisioneiro. Na casa do seu amo, era muito rico. Mas aconteceu o que ali? Uma tentação, uma prova, em que muitas pessoas reprovam, muitas, a maioria. Crentes e católicos, pessoas na igreja, casadas, pessoas casadas. Às vezes a esposa é muito bonita,
ou esposa, é muito bonito, mas aparece outra ainda mais bonita para tentar. Ou um marido ainda mais bonito, melhor do que o seu, falando às mulheres, ou falando aos homens, do que a sua esposa. No local onde você trabalha, na farmácia, na empresa, na loja, na distribuidora, no lugar onde você trabalha. Lá pode acontecer e acontece. Muita gente lá, mulheres e maridos, gente casada, se traem. Sim? Dali vão para motéis, vão para festas, esquece de que tem filhos em casa, crianças, às vezes jovens, estão destruindo as suas famílias. E quanta gente dessa se senta no banco da igreja e são traidores, estão lá sentados no banco, esperando uma pregação de poder, uma verdade para libertar desta coisa abominável que é a infidelidade conjugal. José estava naquela casa e a mulher do seu patrão todo dia tentava seduzi-lo. E pensa no nível da mulher. Pensa no nível da mulher. A beleza daquela mulher, o corpo daquela mulher, a tentação para esse jovem. Ela queria todos os dias levar o jovem ao adultério, à infidelidade. Mas ele resistia, ele temia Deus, era um jovem puro, era um jovem que seguia a espiritualidade de Abraão, Isaac, seu avô, e Jacó, seu pai. Ele seguia a espiritualidade. Davi, ele seguia a espiritualidade de Abraão, Isaac e Jacó, dos profetas. Por isso que ele foi escolhido. E os escolhidos passam por teste, prova, não era fácil. E foi por isso que ele foi preso, foi lançado na cadeia e quase morreu por causa disso. A mulher, vendo que ele não queria nada com ela durante muito tempo, então caluniou ele. Foi caluniado. A mulher disse, esse homem, esse jovem, queria ir para a cama comigo. Mas eu resisti, gritei. Está aqui a capa dele. Mentira. Era o contrário. Então, o marido dela acreditou nela, na mulher. E os empregados, os outros, mesmo sabendo que José não era essa pessoa, eles ficaram com medo de morrer, porque quem mandava na casa era também a patroa, a dona da casa, a mulher dele. Poderia inventar qualquer coisa e eles morrerem, eles tinham medo. Tiveram que estar do lado errado, por medo de morrer ou de ser preso. E ele apanhou muito, com certeza, e foi para a prisão. Ficou muitos anos lá, até que um dia Deus o levantou por causa do seu temor a Deus, da sua fidelidade. Ele passou pelas provas, pelas tentações, ele venceu. Lembra da casa, da criança no ventre da mãe? Ele passou por essas fases, por esse deserto. Mas ele chegou no dia certo, no dia X. E quando chegou no dia X, Deus o tirou da prisão e o glorificou. E ele que antes era escravo no Egito, agora se tornou o Senhor de todo o Egito. E não só do Egito, mas de todos os povos em redor, porque houve uma fome de 7 anos, seca. E eles tinham em abundância por causa de José. Tinham em abundância e todos os povos vinham para comprar víveres, senão eles iam morrer. Seus animais, suas famílias. E eles então se tornaram todos como que escravos de José. Aquele que antes era escravo agora é senhor. Vocês estão vendo a mudança de situação para uma pessoa que teme a Deus, que persevera, mesmo diante das provas e da dificuldade. Todos nós temos dificuldades e provas, só que não podemos sucumbir, voltar atrás. Se voltar atrás, você será um perdedor. Deus tem uma glória para você, mas você tem que perseverar. Vamos para o 5º vídeo, em nome de Jesus.